Olá, gente, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais uma aula, tá? Nós paramos na página 133, matéria soteriologia, tá? É a última matéria, tá? Para a gente poder estar passando a prova para vocês. Você está entregando a avaliação para a gente está mandando para a instituição teológica, para você estar recebendo aí a diplomação de vocês, ok? Nós paramos na página 133, imputação da justiça. Vamos orar para começarmos a aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos porque o Senhor é Deus. Acima de tudo e de todos está o Senhor. Te reverenciamos, ó Pai, toda a adoração, toda a gratidão que a Ti é devida por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Senhor, e pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Toma, Pai, cada aluno na palma de Tuas mãos e nos dê uma aula abençoada, uma aula direcionada pelo Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito é quem nos conduz, o Teu Espírito Santo é quem nos direciona. Muito obrigado, Senhor, e através, ó Pai, do Teu Espírito Santo, nós possamos ter a revelação das Santas Escrituras, porque está escrito que a Tua palavra é vida e também ela é Espírito. Então nos revele o Teu Espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Imputação da justiça. Como justificação significa acertar a pessoa com a lei, precisamos observar, como diz Augusto Strong, que a lei requer não simplesmente a ausência de ofensa negativamente, mas toda maneira de obediência e semelhança a Deus positivamente. Em outras palavras, o pecador precisa não apenas ser perdoado por seus pecados passados, mas também receber uma justiça positiva antes de poder ter comunhão com Deus. Esta necessidade é satisfeita na imputação da justiça de Cristo ao crente. Imputar é debitar a alguém. Vamos ler pelo menos dois textos aqui. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Que escrito está: porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Devemos observar que este não é o atributo de Deus, pois a nossa fé nada tem a ver com ele, mas sim a justiça que Deus providenciou para aquele que crê em Cristo. Assim, Deus nos restaura ao favor, imputando-nos a justiça de Cristo. Esta é a veste nupcial que está pronta para todo aquele que aceita o convite para o banquete. Vamos ler Mateus 22, versículo 11 e 12. Mateus 22, versículo 11 e 12.
Tá? Se você observar, deixa eu só tirar essa marca daqui. Se você observar que a epígrafe do capítulo 22, uma observação aqui que eu não vou adentrar fundo nisso, tá? Porque isso aqui é uma matéria que já aponta para a escatologia, tá? Mas é válido abordar isso aqui, ainda que seja de forma sucinta. O capítulo 22 fala da bodas do Cordeiro. O que é bodas? O que é bodas? O que é bodas? Bodas é igual a casamento. Bodas é igual a casamento, tá? Você observa que a igreja não é esposa, a igreja é noiva do Cordeiro, tá? A transliteração que aparece que ela é esposa está transliterada de forma errada. Porque no original ela sempre é apresentada como noiva. Aonde se deu esse noivado? Em Mateus 26. Jesus disse, ó, esta é a aliança do Novo Testamento. Porque todo noivado tem banquete, todo noivado tem festa e tem aliança. Por isso que ele falou que é uma aliança do Novo Testamento. Porque as bodas será na eternidade, tá? Que se chama as bodas do Cordeiro. Então você observa no capítulo 22, que está falando sobre boda. A epígrafe diz que é bodas. Todo o contexto está apontado para bodas. Só que todo casamento existe a noite de núpcia. O momento nupcial. E esse momento nupcial é somente do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. Mais ninguém. Frisou? Então vamos lá para o versículo 12, versículo 11 do capítulo 22. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? Aliás, não tendo veste nupcial. E ele emudeceu. Tá? Porque eu quero que você entenda aqui uma coisa. A festa do casamento está vários convidados. Vários convidados. Mas para o momento nupcial só vai estar a esposa e o esposo. Tá? Então eu quero que você frise com isso aqui. Tá? Eu não vou entrar ainda aqui por menores. Tá? Prossigamos. Método da justificação. Não é pelas obras da lei, tá? Os homens não são salvos por fazerem o bem que podem, mas são salvos por crerem naquele que que fez o melhor. A justificação pela lei só acontece através do cumprimento total da mesma, tá? Eu quero ler com você Romanos 3:20. Romanos 3:20. Tá? Então, aquele que quiser viver pela lei, vai ter que ser salvo pela lei. Tá? Então, não é só o decálogo. São 613, que são 365 leis, estatutos, ordenanças de forma negativa e 248 lei, mandamento, estatuto de forma positiva. Tá? Então são 613, não somente os 10 do decálogo. Tá? Romanos capítulo 3, versículo de número 20. Aí eu vejo igrejas por aí, tá? Não contra, tá? Eu não só tô
dando um adendo, igrejas que adotam alguns ditames da lei, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eles não podem viver somente 1, 2, 3, 4 leis. Eles têm que viver a lei toda, tá? Romanos 3,20 diz assim, ó: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Porque o único que conseguiu cumprir a lei foi Cristo, gente. O único. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É pela graça de Deus. Romanos 3,24. Diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, gratuitamente, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É pelo sangue de Cristo. Romanos 5,9. Romanos 5,9. Romanos 5,9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá? Salvos da ira. Tá? Quero que você observe isso aqui. Nenhum filho irá passar pela ira de Deus. Tá? Isso que você precisa ter uma noção. Nenhum filho será exposto à ira, tá? Por causa do sangue de Cristo. É pela fé. Romanos ainda capítulo 3, versículo de número 26 ao 30. 3, 26 ao 30, que diz assim: pela demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Tá? Então, a salvação é por meio da fé, porque se crer com o coração e se confessa com a boca, mas ela é obtida por meio da graça, ela é gratuita, não é algo que eu fiz para merecer, é algo que não depende de mim, depende exclusivamente dele, através do seu sangue, e assim ele o fez. Adoção: tomar, assumir, aceitar, receber como filho. Humanamente, a adoção é o princípio pelo qual uma criança é aceita numa família, tornando-se filho com plenos direitos sobre o patrimônio da família que o adota. Espiritualmente, tem base neste mesmo princípio, porém, é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. O homem, filho da ira por natureza, torna-se filho de Deus por Jesus Cristo, com direito de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Na regeneração, o cristão recebe a natureza de filho de Deus, e na adoção ele recebe posição de filho de Deus.
vamos ler dois textos. Vamos ler primeiro Efésios capítulo 3, aliás, Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Efésios capítulo 2, versículo 3, que escrito está: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora, Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao versículo de número 17, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Não recebeste o espírito, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual exclamamos: Abba, Pai. Você observa aqui, você não recebeu um espírito de escravidão. Aquele espírito que muitas igrejas têm adotado. Não pode bermuda, não pode bola, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí é uma escravidão. É você se tornar escravo de uma organização que vem titulado como igreja, como um corpo, tá? Porque tem igreja que não pode dançar. É claro também que tem que ser tudo com moderação, tudo com ordem e com decência, tá? Mas nós não recebemos um espírito de prisão, tá? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tá? Então você observa isso aqui, que não é porque você não recebeu um espírito de escravidão que você não deva renunciar. Porque o evangelho é um evangelho feito de renúncia. Tá? Renunciar a si mesmo. Irmão, isso aí é muito complicado. A gente consegue renunciar a alguém, mas nunca renunciar a nós mesmos. Tá? Renunciar a nós mesmos. Isso é evangelho. Perder. Porque Jesus disse assim, aquele que renunciar a si mesmo e perder a sua vida, vai ganhar. Então, ou seja, ninguém gosta de perder. Tá? Todo mundo só quer ganhar. Mas primeiro, o evangelho, a base dele é renúncia e perda. Perda das coisas momentâneas para viver coisas eternas. Cada cristão obtém um lugar de filho e o direito de ser chamado de filho no momento em que crê. O Espírito que habita nele dá-lhe a percepção disso na atual experiência do cristão. Mas a total manifestação de sua filiação aguarda a ressurreição e transformação e a transladação dos santos. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo de número 14. Efésios capítulo 1, versículo de número 14. Efésios 1, versículo de número 14, que diz assim, ó: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificação. A santificação tem como finalidade primordial acudir à necessidade mais profunda da criatura humana, identificando com Cristo. Essa necessidade está retratada de forma bem clara no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. De acordo com este escrito de Paulo, existe um inimigo interior chamado a lei do pecado, e que há necessidade da obra regeneradora do Espírito, no sentido de que o pecador tenha prazer na lei de Deus. Também é preciso que o Espírito revele ao pecador que nele não habita bem algum, isso é fato.
A santificação é a provisão feita por Deus, mas como podemos experimentar a apropriação disso? Pela identificação com Cristo, em sua morte. Devemos consentir em morrer com Cristo em sua morte. Precisamos subir a cruz com Ele e de toda a nossa vontade renunciar ao ego que há causado todos os nossos distúrbios. A crucificação é o único meio de libertação. Estou crucificado com Cristo. Paulo vai dizer isso. Já não viu mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Porque agora estou crucificado com Cristo, né? Então a gente vê que evangelho é renúncia, é perda e é morte, né? Jesus disse: quem quer vir após mim, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me, tá? Então você vê que é algo apontado para a morte, para perda, para renúncia, para eu não viver mais aquilo que a minha carne quer viver, para que eu possa viver aquilo que o Espírito de Deus quer viver através da minha vida. Que tem tudo isso a ver com a santificação. Simplesmente isto. O Espírito Santo não santificará a vida egoísta ou a natureza pecaminosa. Essa precisa identificar-se com Cristo na cruz, antes que o Espírito Santo possa realizar sua obra de santificação e enchê-la. Pode acontecer que nossa compreensão de tudo isso seja um tanto vaga no tempo em que nós entregamos ao enchimento do Espírito. Mas ele nos conduzirá fielmente para frente. E seja qual for a luz que ele nos fornecer no futuro, é contrabalançada pelo fato de que toda a controvérsia foi resolvida quando nos entregamos a ele. Definindo a santificação. O significado da santificação é separação para Deus. E isso pressupõe separação da impureza. Isto se refere a coisas, lugares ou pessoas. Vamos ler 2 Coríntios 6,14. Olha que texto tremendo. 2 Coríntios 6,14. Diz assim, ó, e depois o 7:1. Ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque, vou repetir de novo, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Você observou isso aqui? Não é que todas as coisas, não é porque todas as coisas de mim são lícitas que eu vou frequentar certos tipos de lugares, que eu vou conviver com certos tipos de pessoas. Veja bem, não é fazendo discriminação. A gente temos que amar todas as pessoas. Porém, convivência é outro ponto, tá? Porque a própria Bíblia diz que as más conversações, elas vão corromper as boas condutas, os bons costumes, os bons posicionamentos, as boas atitudes. Então, é muito mais fácil alguém lhe convencer pelo aquilo que fala, pelo aquilo que vive, por aquilo que veste, por aquilo que idealiza, enfim, do que você convencer a mesma. Tá? Então, tem certo tipo de lugares que eu não frequento. Me é lícito, mas não me convém. Isso é prudência. Não quer dizer que o crente tem que se excluir
Isso não, tá? Porém, requer posicionamento. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tá? Imputação de Cristo como nossa santidade. A imputação de Cristo como nossa santidade acompanha a imputação de Cristo como nossa justiça. Ele se tornou justiça e santificação para nós. Ele se tornou justiça e santificação para nós. Paulo diz que somos santificados em Cristo. Assim o crente é reconhecido como santo, bem como justo, por estar revestido com a santidade de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 1, 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Que diz assim, ó: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Essa expressão foi feita santificação, não tem nada a ver com santidade. Ele foi feito santificação, não quer dizer que Cristo foi feito santo. Não, ele foi feito oferta para nós sermos santos. Porque a palavra santificação ou santificar é dar uma oferta. Está relacionado à oferta. Então ele foi feito oferta para que nós fôssemos santos. Se você pegar o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2, você vai ver chamado aos santos. Santificados e chamados santos. Por quê? Porque foram alcançados pela oferta que é Cristo. Tá? Neste sentido, todos os crentes são chamados de santos, sem levar em consideração suas conquistas espirituais. É a conhecida santificação, é conhecido como santificação posicional. Você observa isso aqui. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, ó, eu não sou santo não, santo é Deus. Não, gente, você é santo. Quando você fala que você não é santo, você está dizendo que é a oferta de Cristo que foi feita por Deus, que para lhe alcançar não foi alcançado até você, tá? Porque Cristo foi feita santificação, que foi feita uma oferta para te alcançar, tá? Purificação do mal moral. Esta é a santificação progressiva. A pergunta do salmista é: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Tem como resposta: observando segundo a tua palavra. Salmo de número 119, versos 9. É um processo contínuo, tá? Santificação é uma coisa, santidade é outra. Santidade está apontada para a conduta, tá? Já a santificação está apontado para uma oferta. Conformidade com a imagem de Cristo. A conformidade com a imagem de Cristo é o aspecto positivo da santificação. Assim como a purificação é o negativo, a separação e impureza são posicional. Alguns textos básicos para esta verdade são Romanos 8, 9, 2 Coríntios 3, 18, Gálatas 5, 22 ao 23, Filipenses 1, 6, 3, 10 e 1 João capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ler 2 Coríntios 3, 18. Tá? 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18, escrito está: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá? Um texto muito forte, muito poderoso na sua escrita. Uma das coisas que exercem grande e prejudicial influência na santificação do crente é a inconstância. Aqui, como a regeneração só cresce quem quer,
o crente pode dificultar, embaraçar, até mesmo sustar o seu crescimento espiritual. Precisamos esboçar-nos a fim de que crescer, progredir na estrada da santificação, ou seja, na estrada da santidade. Essa expressão aqui foi colocada de forma errônea. Na estrada da santidade, tá, gente? E não devemos nos desanimar nunca, ainda que o progresso seja lento, porque mesmo assim alcançaremos no fim de tudo a vitória. Predestinado está o crente. Vamos lá, predestinado está que o crente se torne semelhante a Cristo. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tá? Vamos lá. Glorificação. O ato final do processo da salvação será a glorificação. Que você vê em Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30, diz que primeiro ele nos conhece. Antes de tudo, ele nos conheceu. E por nos conhecer, ele nos predestinou para sermos igual a Jesus Cristo, seu Filho. Que seria o plano de resgate. E para esses que ele predestinou que fosse igual aos seus filhos, ele lhes chamou. E como ele chamou, sabendo que esses que somos nós, não teríamos mérito, ele nos justificou pela graça, que foi através de Cristo. E aos que foram justificados pela graça, alcançados por Cristo, a eles também glorificou, que é a vida eterna. Tá? O apóstolo Paulo ensinou que a glorificação do crente viria em último lugar. Assim escreveu no capítulo 8, versículo 30. Aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Mas qual será a glória do crente? Não sabemos. Conhecemos que a glória da roseira são as rosas. E que a de qualquer árvore são os frutos que produz. Mas a glória do crente não conhecemos. Antes de partir para a eternidade, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pelos demais, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor justo me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Também as seguintes palavras que escreveu em sua carta aos Romanos revelam a sua mais viva esperança. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Porque a paciente expectação da criatura espera a manifestação, ou seja, espera a vinda do Filho de Deus. Romanos 8, versículo 18 e versículo de número 19. Tá? Predestinação. A doutrina da predestinação é uma das mais consoladoras doutrinas da Bíblia. Sua essência repousa no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, em que seus propósitos jamais serão frustrados. Negativamente analisadas, certamente que a predestinação não é uma manipulação da parte de Deus, das escolhas do homem. Isto o rebaixaria à posição de um fantoche, sem poder de escolha nem vontade. A predestinação nunca predetermina as escolhas dos homens, mas sim preordena as escolhas de Deus no que concerne ao relacionamento com as inclinações, necessidades e escolha dos homens.
sabendo de todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens. Deus fez um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para Deus, na salvação do maior número de pecadores, e que contribuirão com o desenvolvimento da mais perfeita obediência de seus servos. Tá? Como nós já lemos Romanos 8, 28 e 29. A fim de entender a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as ações e escolhas do homem ao determinismo de Deus. Ou melhor, Deus decide que o homem será e fará. Mediante ao planejamento predeterminado por Deus, que é a predestinação, a salvação é oferecida a todas as pessoas, tá? Uma observação aqui. Não é porque a salvação é oferecida para todos os homens que todos vão ser salvos, tá? Você precisa ler também dois textos que eu vou colocar aqui. Você precisa ler Isaías 53, 12 e Mateus 26, 28. Tá? São dois textos que vocês precisam ler. A salvação, ela veio para todos. Só que como Deus é soberano, gente, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Porque se Jesus veio salvar a todos, e Ele, de fato, veio para salvar todos mesmo, só que nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque está lá em Isaías 53, 12, que Ele morreria por muitos, não por todos. Porque Ele saberia que todos não iam ser salvos. Tá? Em Mateus 26, 28, Jesus disse: esse é meu sangue que é derramado, não por todos, mas por muitos. Tá? E é possível a todos quanto buscam a Deus. Por causa desta provisão, nenhuma pessoa poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe dar a oportunidade para crer e se salvar. Isso aí é fato. Tá? Porque enquanto existir vida, a pessoa tem a oportunidade. Tá? Abre em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tá? E nossa salvação ela é aberta para todos, mas nem todos vão ser salvos. Tá? Deus não apenas planeja uma maneira de todos os povos conhecerem a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Também os predestinou para serem, conforme seu filho. Romanos 8, 29. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder em obediência a Deus. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 5. Fomos predestinados a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Tá? A predestinação e o crente. A salvação oferecida a todos os homens foi predestinada por Deus. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo número 5, que nós temos que ler. Efésios capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Porque o 4 vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis. Então a escolha ela é antes da fundação do mundo, né? Porque você vê que Deus não deu escolha para Jeremias. Jeremias vem de uma
dinastia, não é dinastia não, né? Vem de um sistema hereditário de sacerdote. Ele nasceu em Anatote, filho de Uquias. Então, por hereditariedade, ele tinha que ser sacerdote. Só que Deus falou para ele, olha, eu te escolhi antes da fundação do mundo para ser profeta. Eu te predestinei para ser profeta. E acabou. Mas só será possível para aqueles que buscam auxílio divino. Romanos 6, 22 a 23, vamos ler já. Por isso nenhum pagão poderá acusar Deus de não haver lhe dado oportunidade de crer e de ser salvo. Vamos ler Romanos 6, 22 e 23. Romanos 6, versículo 22 e versículo número 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado, né, recompensa, é a morte. Mas o dom, né, gratuito de Deus, que é o presente, é a vida eterna. Vida que não tem fim. Tá? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? E nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É possível perder a salvação? Essa é uma pergunta bem problemática nos dias atuais, né? Um dos maiores argumentos bíblicos sobre o assunto é a frequente menção do condicional, se a respeito da salvação. A Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça divina. Paulo advertia aos santos que achavam-se fazendo o que quisessem, mesmo assim estariam salvos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. O escritor da Epístola aos Hebreus advertiu que é possível deixar o coração encher de descrença a ponto de perder a salvação. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver um qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. A Epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento, nos dias de Moisés, quando diz: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas 5, versículo 5. Há uma exortação severa de João que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de alguém perder a salvação. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu preciso dar só um adendo aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Não fala de salvação, fala de reino. Está em Apocalipse, porque ele fez para si reis e sacerdotes do seu tempo. Tá? Então, se ele fez reis, que vai ter reino. E nem todo mundo que vai ser salvo vai reinar. Tá? Implicações teológicas. Eu não vou entrar nesse fator aqui, porque esse fator aqui é uma matéria que tem sido muito dissecada na área do doutorado em teologia e na área do mestrado em teologia. Tá? Então vocês ainda vão chegar lá em nome de Jesus. Tá? Implicações teológicas, filosóficas e sociológicas da soteriologia. O homem necessita da salvação e não pode salvar-se a si mesmo, fato. Isto é obra de Deus. Agir na história, no tempo e no espaço de conseguir a salvação do homem. Ela é um dom de Deus presente. Não há distinção. Todos pecaram e todos necessitam de salvação. Não há pessoas boas, salvas por mérito pessoal ou por religiosidade. A salvação é pela graça, fato, dom de Deus e por meio da fé, resposta do homem. Sendo que a Bíblia insiste em que todos necessitam de salvação, porque todos pecaram,
as modernas correntes filosóficas, psicológicas e educacionais que apontam para uma bondade inata do homem, para um caráter íntegro inato, precisam de uma análise bem criteriosa. Algumas dessas correntes pedagógicas, inclusive, são bases de alguns educandários cristãos, ensinando a bondade inata do homem. Mas somos pecadores, isso aí, somos pecadores falhos, vendidos ao pecado. A criança pode ser bonitinha, engraçadinha, ingênua, mas carrega dentro de si a inclinação para o pecado, que toda a raça humana carrega. A salvação implica, inevitavelmente, em mudança de vida. A pessoa salva passa a ter uma nova cosmovisão, a entender a vida pelo ângulo de Deus. A salvação tem implicações éticas por mudar a situação da pessoa. Somos salvos para as boas obras, as quais antes Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Uma pessoa salva deve ter um caráter mudado. Prossigamos para o final. Sendo que a salvação implica em transformação de vida, abandono do pecado, uma mudança para os padrões éticos mais elevados. A pregação do Evangelho para a conversão das pessoas é a maior tarefa a que a Igreja de Cristo pode alcançar. A melhora do mundo começa pela pregação do Evangelho. Parte final. A conversão é, acima de tudo, uma chamada para estar em Cristo, para identificar-se com Cristo. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Conclusão. Entenda-se isto. Para seguir a Cristo, a pessoa precisa tomar uma cruz, aliás, a sua cruz. A pregação sadia não pode se centrar apenas no oferecimento das bênçãos, mas na exigência de uma vida com Cristo, que produzirá a ética e a mudança de vida. O Evangelho não faz apenas promessas, faz exigências também. Não tem como ser salvo sem ter uma vida mudada, porque o Evangelho muda. Qualquer pessoa que se encontrou com Cristo teve uma vida mudada, teve a sua mente mudada, teve o seu caráter mudado, teve o seu andar mudado, teve o seu posicionamento mudado, vida mudada, tudo por conta do Evangelho. Porque quem vai fazer essa obra no ser não é a pessoa, tá? É o Espírito Santo, que é aquele que começa a boa obra, ele vai concluir a mesma para a glória de Deus Pai. Gente, chegamos aqui ao final da nossa matéria, tá? A aula será enviada para vocês, tá? Vocês receberão a prova também, vocês terão um prazo para poder fazer a prova, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês todos de uma forma muito gloriosa. Parabéns por vocês que começaram e concluíram o curso de teologia. Oremos, Senhor, a minha palavra ao Senhor é de gratidão por mais essa turma, Senhor, lecionada, por essa turma instruída. São centenas e centenas de alunos, ó Pai, que foram alcançados pela Tua palavra, que tiveram a conclusão do seminário teológico. Eu te dou graças por isso, Senhor. Que eles possam, Pai, não só apenas absorver a teoria, mas exercer na prática. Que Deus possa, através do Seu Filho Jesus, mediante ao Espírito Santo, abençoar todos vocês. Um forte abraço, grato à confiabilidade, em nome de Jesus. Um forte abraço à pastora Kelly. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Vamos estar vendo também um dia com ela, né? Para entrega do certificado. Sim, vamos estar vendo um dia com a pastora presidente, tá? O dia para entrega dos certificados e das credenciais de vocês, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e fique com Deus.